havia uma orientação de que não se comemorasse de jeito nenhum. Isso era o nosso trabalho, entendeu? Na Isso época. é básico. Não podia Isso até ver, eu não que vim podia ver. do jornalismo esportivo, se a gente comemorasse uma questão do Corinthians numa redação esportiva, era um desrespeito com os demais, porque a gente não está ali para puxar a sardinha para o nosso lado. A gente tem que passar informação, né? O Corinthians está ruim, eu sou corintiano, mais motivo ainda para eu criticar, para melhorar, né? E quando, na verdade, o Bolsonaro assume e a Globo começa aquele monte de ataques em relação ao Bolsonaro, eu até externei isso aqui, achei muito bom e acho que deveria ser sempre dessa forma, porque quando o maior veículo de comunicação fiscaliza o presidente, né, e o presidente também não destina recursos públicos para aquele canal, a população ganha. Eu acho que é assim que funciona. Então, se teve um lado bom da Globo espancar o Bolsonaro, é que você vê, mesmo espancando, tem arestas aí, tem pontinhas soltas que estão puxando ainda. Se não fiscalizar, e é o papel da imprensa fiscalizar, a coisa degringola. E talvez por isso degringolou, porque rolou frouxo lá atrás. Né? E não pode rolar frouxo, nem com a esquerda e nem com a direita. O Tiago, você sabe que eu estava na cobertura do habeas corpus, do dia em que o habeas corpus que levou à prisão do Lula. Eu estava cobrindo. E é importante dizer isso, porque eu me envergonhei nesse dia. Eu estava no Supremo Tribunal Federal e eu vi jornalistas comemorando a derrubada do habeas corpus. Aí eu vou dizer uma coisa para vocês. É a mesma coisa de comemorar a eleição do Lula. É a mesma coisa. Não, mas não pode, entendeu? Isso não é esse o papel como jornalista, tá? Se você tem. Embora eu consiga compreender, Tiago. Quer dizer, eu compreendo nesse momento porque é o seguinte, justamente por conta daquilo que nós falamos, que o mundo se tornou muito mais complexo e houve uma ascensão da extrema-direita, a eleição do Lula foi um alívio para muita gente, inclusive, eu vou te falar, inclusive de jornalistas. Eu compreendo, embora não deva, o jornalista deve se conter, mas eu compreendo. Sabe por que eu compreendo? É como eu tive agora na Europa, eu fui lá na Normandia, e é um lugar muito importante para você entender a derrota do nazismo. Quando houve a invasão da Normandia, o que eu quero dizer é o seguinte, naquele momento, os jornalistas que a favores da civilização, eles também não deixam de ser cidadãos. Por que eu estou falando isso? Com todo respeito a pessoas que, na minha visão, ainda apoiam o Bolsonaro, sem entender. Por isso é que o Lula foi eleito e conseguiu unir umas forças democráticas muito grandes. Porque não consegue entender que isso vale também para o Trump nos Estados Unidos. Que a ascensão da extrema-direita vai resultar na destruição da sua liberdade efetiva. Porque as pessoas dizem agora, o Alexandre de Moraes não deixa as pessoas se manifestarem. Nós estamos num momento agudo da sociedade. Qual é esse momento agudo? Que nós temos um risco, e nós estamos vendo, não só o risco, nós estamos vendo uma ascensão de um grupo político que defende a eliminação do outro, que não tem respeito a princípios democráticos como você conviver com o diferente. Aí você vai dizer, então nós temos que aceitar os que foram lá e vandalizaram a Praça dos Três Poderes, aqui perto. Tem limite. Você diz assim, por que o limite? O limite é o meu jeito de viver. O limite é a minha possibilidade de efetivamente lutar por uma sociedade em que haja mais pessoas, que haja inclusão social. Esse é um direito meu. A extrema-direita, e esse era o caráter do nazismo, e as pessoas precisam entender que nazismo não tem nada a ver com esquerda, é extrema-direita. Fascismo é extrema-direita. E você fala o seguinte, onde é que eles estão ligados? Quando eles acham, numa sociedade complexa como esta, como eles acham que que a solução é a eliminação do outro. O que nós estamos... Eu sei que muita gente pode não gostar, e não tem problema se ficar com raiva de mim, mas é necessário que alguém diga isso.
Então, eu entendo a eleição do Lula neste momento, eu entendi a comemoração, embora não tenha, eu pessoalmente não tenha comemorado, eu estava lá no comitê, mas eu entendi e estava com o sentimento cidadão de alívio, de como se um peso tivesse tirado das costas. E digo para vocês que eu falo isso não é por mim individualmente, porque eu sei o que representa a extrema-direita. A extrema-direita, hoje, a base social dela, ela é uma base, com todo respeito, eu sou cristão, mas a base social dela é uma base do evangélico que é defensor de uma espécie de teocracia. E eu sou cristão, e conheço o meio evangélico. Então, falo isso com uma tranquilidade muito grande. Mas eu digo para você que nós corremos o risco de uma sociedade, de ver uma sociedade de opressão. As pessoas falam, mas eu não quero viver numa sociedade em que possa haver o casamento homossexual. Isso o Estado não pode permitir. Vai fazer o quê? Vai proibir? Vai oprimir? Ninguém é obrigado a aceitar casamento homossexual, nem ir a casamento homossexual. Ninguém é obrigado, não pode ficar tranquilo, você não precisa mandar presente, não precisa dar dinheiro, não precisa fazer nada. Agora, você tem que entender que eu prefiro viver numa sociedade em que as pessoas possam seguir essa orientação, tem muito mais leveza, é muito mais gostoso do que uma sociedade em que as pessoas fiquem ditando regras. Você tem que se comportar assim, você tem que comportar assim, você tem que comportar assim. Então, quando eu falo para você que a base social da extrema-direita é uma teocracia de caráter evangélico, judaico-evangélico, infelizmente, sionista, não judeus, um monte de amigo judeu, não é isso. É quando eu falo é porque nós caminhamos por uma... Nós estamos, escute o que eu estou te falando, povo, nós estamos no limiar de uma Idade Média. A Idade Média durou 1000 anos. Antes da Idade Média, as pessoas já sabiam que a Terra era esférica. Na Idade Média, quem dissesse isso ia para a fogueira, que a Terra era plana, porque nós éramos centros, isso era mentira, porque isso é afirmação de poder, isso é empoderamento da ignorância, porque é um poder que se afirma. Então, por isso é que eu entendo que foi um alívio para as pessoas. Não pelo Lula em si, mas porque não tinha outro que consiga catalisar essas forças democráticas. E por isso é que você tem muito empresário que apoiou, por isso que você teve até banco que apoiou, porque falou o seguinte, não interessa uma sociedade de exclusão como uma sociedade que a extrema-direita prega. Entendeu? E de exclusão daquele que pensa diferente, porque o que eu vou dizer para você? Eu vou dizer assim, vamos ver, o que é democracia? Vamos falar para os outros. O que é ditadura? Você vai dizer o seguinte, quem é o ditador, ele vai dizer que é democrata. Sempre ele vai dizer que é democrata. Não, porque eu defendo a democracia. Mas o que ele quer é a eliminação do outro. E isso é perigosíssimo. Perigosíssimo. E não falando para você, isso não é brincadeira. É por isso que eu falei, na Segunda Guerra Mundial, quando teve a invasão da Normandia, quando houve uma união dos liberais, representados pelo Churchill, pelo Roosevelt, com, na época, o Stalin, que era comunista, eles fizeram uma união porque falou que esse tipo de sociedade vai destruir a todos nós. Entendeu? Vai destruir a todos nós, em que haja um pensamento único. Destrói a própria vida. Então, eu falo para você, então, nesse momento, é um momento agudo, não é brincadeira, não é mais aquilo que nós estamos falando de Palmeiras e Corinthians. Nós estamos falando de vida e morte. Nós estamos falando de luz e treva. Nós estamos falando de democracia e ditadura. É isso que nós estamos falando. Por isso é que eu entendo, esse momento é agudo. Então, no caso da Normandia, vamos supor que da invasão da Normandia, quando teve naquela ocasião a ocupação, quando se devolveu a França ao regime da liberdade, porque ela estava sob ocupação nazista, e quando foi, ao mesmo tempo, se marchava em direção a Berlim para prender o Hitler na ocasião e libertar os judeus que estavam, não só os judeus, mas a maioria dos judeus que estavam sendo mortos nos campos de concentração, era a sociedade dizendo, nós não queremos um regime de morte, nós não queremos a extrema-direita, e nós vamos lutar para isso. E houve essa união enorme para que acontecesse naquela ocasião. Então, um jornalista naquela ocasião se posicionava
Sim. Se eu soubesse, num dia antes da invasão da Normandia, da ocupação da Normandia, o que ia acontecer, eu não daria essa notícia. Aí você diz, mas um jornalista não tem obrigação de dar. Neste caso, não. Eu critiquei publicamente o Glenn Greenwald, porque o Glenn, na véspera da eleição do Biden, ele gerou uma crise no Intercept americano, onde ele trabalhava, porque ele fez um texto que denunciava o Biden, algumas coisas relacionadas à Ucrânia. E o Intercept disse, essa matéria podia ser publicada 2 meses atrás, pode ser publicado daqui a 3 meses, ou do mês seguinte, daqui a uma semana, mas na véspera da eleição ela tem um efeito político. Nós não vamos publicar. E o Glenn se demitiu do Intercept por conta disso. E eu achei que o Intercept estava correto, porque era um momento agudo. Então eu falo para você, esse povo da extrema-direita é o povo que defende cloroquina. E é o empoderamento da ignorância. Por quê? Porque não é a ciência que importa. Não é a razão. Eu ia deixar para o final essa perguntinha. É o poder. É o poder. O que está em disputa é o poder. Entendeu? E por isso eles fazem qualquer coisa para se manter no poder. Respeito quem acha que a solução, porque as pessoas estão cansadas. A sociedade está precisando de muitas transformações. As pessoas estão cansadas, as pessoas acham que a extrema-direita pode resolver o problema delas. E eu garanto para vocês, não vai responder, não vai resolver. Pessoal, olha só, presta atenção nessa dica de ouro que eu vou te passar ela só mais uma vez, tá? O nosso manual prático anti-endividamento vem sendo um grande sucesso. Tá tirando pessoas da posição de super endividados para pessoas poupadoras de dinheiro. Principalmente você aí que está comprometido com empréstimo consignado, você que é aposentado, que é pensionista, que é servidor público e até você mesmo de carteira assinada, você sabe do que eu estou falando. Se a tua situação é essa, de pessoa super endividada, não perde tempo. Vem para cá, o Thiago Parigiani, parceiraço nosso aqui, conseguiu desenvolver esse manual prático que está mudando a vida de milhares de pessoas. A gente trouxe para você recentemente uma leva de 30 oportunidades ímpares para que você pudesse adquirir esse manual prático por apenas R$ 49,90. Infelizmente, isso acabou e voltou para o valor normal de R$ 499,90. Mas eu quero te dar uma excelente notícia agora. A gente está com um pacote novamente agora promocional, também por tempo limitado, de apenas R$ 99,90 para as 30 primeiras pessoas que entrarem em contato conosco através do link que eu vou deixar aqui à disposição de vocês.